Olá, blogueiros e internautas da grande rede. Está começando mais um Passando a Bola Mesa Redonda, seu encontro semanal com informação e opinião. Eu sou o Júnior Maurel e comigo para debater os principais assuntos da semana, Vitor Valente e Felipe Vasconcelos. Vamos agora para os destaques do programa de hoje. São Paulo vence a 6ª partida seguida. Fluminense perde em casa e fecha primeiro turno vergonhoso. Um balanço do primeiro turno da Série A do Brasileirão e a escolha do gol mais bonito do craque e o nosso toque final. Neste final de semana foi disputada a 19ª rodada do Brasileirão, aí o fim oficial, desse primeiro turno do Brasileirão. E a classificação de momento ficou assim. Palmeiras continua líder aí com 37 pontos. Em segundo, Goiás aí com 35. Em terceiro, Internacional, que tem 2 jogos a menos, com 33 pontos. Em quarto, São Paulo. Olha o São Paulo cada vez mais fixo no G4, com 33 pontos. Abrindo aí a zona do rebaixamento, em 17º lugar, o Santo André com 18 pontos. Em 18º, o Náutico, também com 18. Em 19º, o Fluminense com 15. E em 20º, a lanterninha continua sendo do Sport, com 13 pontos. Lembrando que o Fluminense tem uma campanha pior do que a do ano passado, quando ficou dividindo ali o Brasileiro com a Libertadores e se encontrou na zona de rebaixamento no fim do primeiro turno também. Era o 19º, mas tinha 16 pontos. Olha, nada interessante esse momento do Fluminense. A gente vai falar já com os destaques aqui dessa 19ª rodada da Série A. Começando com você, Felipe, seus destaques, fim do primeiro turno, quais os jogos aí que você buscou para destacar aqui no programa? Bom, tenho 2 destaques. O primeiro você já meio que antecipou, o momento do Fluminense muito ruim. O Renato falava que esse jogo com o Coritiba era um jogo fundamental, e era mesmo, um jogo tido como de 6 pontos, enfrentando o adversário direto, em casa. A torcida do Fluminense não foi muito, mas botou ali 18 mil pessoas, incentivou o time, e o Fluminense mais uma vez perdeu. Faz uma campanha terrível, como o Maurel lembrou, uma campanha pior até do que a do ano passado, quando no final do primeiro turno o Fluminense também era o penúltimo, mas tinha 15 pontos, e pior até do que o Ipatinga do ano passado, que era o lanterna no final do primeiro turno, que também tinha 16 pontos. Estava dando uma olhada em chance de rebaixamento, chance de classificação para Libertadores, no site, até vamos dar o crédito aqui, o site do Tristão Garcia, infobola.com.br, um site muito legal. Bom. O Fluminense tem 78% de chance de cair nesse momento. Óbvio que ganhou um jogo, esse percentual vai cair e tudo mais, mas não deixa de ser algo alarmante. E só uns dados aqui do Fluminense para ilustrar o que eu estou falando. O Fluminense tem o 2º pior ataque do campeonato, marcou apenas 21 gols, é o 2º pior junto com o Atlético Paranaense e o Santo André. Tem a 2ª pior defesa junto com a do próprio Coritiba, 32 gols sofridos. Tem o 4º pior desempenho em casa, conquistou apenas 40% dos pontos em casa, e o 2º pior desempenho fora de casa, apenas 11% dos pontos disputados fora de casa. O Fluminense está disputando ali. Exatamente. O pessoal matemático estão dizendo aí que para escapar do rebaixamento são necessários 46 pontos. Eu, vendo as campanhas dos anos anteriores, estipulei 45 pontos para escapar, 30. Sendo generoso, Então o Fluminense, para chegar a 45, tem que fazer 30 pontos em 57 que vai disputar no segundo turno, daí 52,6% de aproveitamento, e só os 6 primeiros desse campeonato têm esse aproveitamento até agora, ou seja, é muito difícil. O único alento, aí só para terminar o assunto Fluminense, o único alento para a torcida tricolor é que ano passado o Fluminense no segundo turno fez 29 pontos, mas o time do ano passado tinha Thiago Silva, tinha Arouca, tinha Júnior César, tinha o Washington, ou seja, esse ano é bem complicado, e na próxima rodada o Fluminense encara justamente o São Paulo, que como você falou, vem ressurgindo, 8 jogos sem perder no Morumbi, ou seja, Fluminense aí de mal a pior, campanha muito preocupante. E rapidinho aqui um destaque positivo para o Internacional, que muitos diziam aí que estava perdido e tudo mais, estava em crise. O Inter ganhou a 3ª partida seguida, é o 3º colocado com 33 pontos, mas se ganhar esses 2 jogos que tem por fazer ainda do primeiro turno, assume a liderança com 39. Então o Internacional, acho que chutou a crise para o lado, o Tite se estabeleceu de vez no comando da equipe e para mim é um dos candidatos sérios ao título. Só para antes de passar para o Vitor e ilustrar isso que você falou do Internacional, o Inter tem ainda os jogos do Inter, contra o Santos na Vila e contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Então
esse primeiro turno de forma oficial acabou domingo, mas nos números, nos jogos, acaba só no dia 2 de setembro. Exatamente. Então, e o Inter tem esses jogos pendentes, e isso pode ajudar. Se o Inter encorpar com Fabiano Heller, com o Edu, né? O Edu foi uma belíssima contratação do Inter. Chegaram. O próprio Atlético pode voltar a vice-liderança ainda, né? Tem esse jogo pendente, verdade. E aí, Vitor? Como a gente vai, no segundo bloco, falar bastante aí dessa questão do campeonato no geral, fazer um balanço do primeiro turno, eu vou tentar falar menos dos números, vou tentar falar mais da partida. E duas partidas que me chamaram a atenção, pelo fato da gente discutir no segundo turno, a primeira é o São Paulo, que fez um jogo bastante interessante com o Sport. Foi um jogo diferente do outro que eu vou falar, que é o jogo do Flamengo. Esse foi um jogo que teve bastante diferença assim, ao longo do jogo. Ele mudou muito durante o jogo. Os dois técnicos armaram bem as equipes e mexeram bem nas equipes. O Péricles Chamusca, quando começou a perceber que estava perdendo espaço no campo, fez uma mudança. O Sport superou o São Paulo. O Ricardo Gomes fez as substituições também, voltou a ter o domínio do jogo e o jogo esteve bastante equilibrado. O São Paulo saiu na frente, fez 1-0 e aí começou a expulsão para cá e cada expulsão era um momento de novo de mudança de domínio da partida e acabou que no final do jogo, uma jogada brilhante do Júnior César, veio arrancando lá do meio de campo. O São Paulo conseguiu aos 48 do segundo tempo fazer o gol da vitória. O Hernanes está voltando a ser o maestro desse São Paulo, né? O Ricardo Gomes tá voltando. É mais ou menos isso que eu ia falar, quer dizer, porque o segundo gol foi feito pelo Hugo, né? Então, quer dizer, a gente já, nas últimas rodadas, o Vasconcelos antecipou que o São Paulo já nas últimas está com 8 partidas invictas, né? Sendo 2 empates seguidas, né? E 6 vitórias seguidas, né? Então, assim, o que indica... Desculpe, são 7 vitórias e 1 empate. Perdão, é isso, 7 vitórias melhor e 1 ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Então, quer dizer, o ataque já confirmou que tá jogando bem, os 3, um que fica sempre no banco, o Borges, o Washington. Não tá se desmotivando com o banco, entra e... Não tá se desmotivando. E quando você não tem um ataque fazendo gol, você tem pessoal bom que vem de trás. Aí você pega o Hernanes, que tá voltando a jogar bola, o Hugo, que é um cara que já jogou no ataque, que é o tem meia, estilo de atacante também, que é o meia, que sabe fazer gol. Quando encaixa, quer dizer, então, o time tá encaixado e aí eu tentei não comparar com o ano passado, mas é inevitável. Tá fazendo a campanha exatamente igual ao ano passado. A única diferença é o ataque, né? Que é um pouco pior, mas já tá mostrando que tá embalado e já vem numa sequência absurda. Sequência que, por exemplo, não teve ano passado, que a arrancada foi mais ou menos nessa época. Mas né? A sequência mesmo que tirou os 13 pontos que tinha de... Foi no segundo turno, ou seja, esse arrancada tá começando cedo demais, né? Então, enfim, vamos falar mais sobre o São Paulo. E outro sobre o Flamengo. O Flamengo mostrou que tá num momento complicado. Esse é o momento da arrancada, é o momento em que você, principalmente jogo de confronto direto contra o Grêmio, que tá ali mais ou menos, o Grêmio agora tem um ponto a mais que o Flamengo, tem 28 contra 27 do Flamengo, é o momento de você vencer o seu adversário e dar um empurrão nele, dar um impulso, né? E o Flamengo perdeu essa oportunidade. O Flamengo teve 5 ou 6 chances claríssimas de fazer o gol. Aí a gente estava discutindo que ou é mérito do Vitor ou é desmérito dos atacantes. Equilibrado, né? Cada um tem a sua visão. Eu prefiro acreditar que o ataque realmente foi mal. O Adriano teve 2 chances claríssimas na frente do Vitor, mas também é um grande goleiro e a gente também tem que colocar isso em jogo. E o Grêmio, que parecia estar morto, que parecia que não ia conseguir. Primeiro tempo da defesa do Grêmio horroroso, tomando bola, batendo cabeça. O Paulo Tuori mexeu no segundo tempo, a equipe voltou montada, armada, acabou com os laterais do Flamengo, o Flamengo não fez mais nada. Tocou num ótimo ponto. Pergunta pros dois. Faltou técnico pro Flamengo no segundo tempo? Eu não tô querendo fazer caça de bruxa. Não acho que faltou. É apenas uma análise. O Paulo Tuori, como ele disse, como o Vitor falou, botou o Túlio mais fixo na ala direita, fazer um lateral direito para segurar o Everton Paraná, vamos dizer assim, que é o lateral esquerdo, o ala esquerdo. E do outro lado botou o Bruno Colasso, que também não saía, segurando o Everton Silva, que estava indo muito. Vou dizer o seguinte, eu acho que o Flamengo não tinha problema de formação. O Flamengo estava chegando no ataque, o Flamengo estava dominando o jogo. Até perdeu os 10 primeiros minutos, o Grêmio começou melhor. Abriu o placar, inclusive. Problema de pontaria, né? Problema de pontaria, quer dizer, você não tem o que mexer, você tem que mexer motivacionalmente, talvez, você vai motivar o pessoal. Ele botou o Camacho. Até, problema de nome no elenco, de botar um garoto novo. Isso que eu ia falar. O Pet não pôde jogar, né? O problema, acho que não foi nem questão de não mexeu mal ou não soube mexer. Eu acho que o Andrade não tinha peça no meio campo. Pra você ter o antídoto pra isso, o antídoto pra quando você bloqueia as alas é jogar no meio bem. Quando o Grêmio fez 2-1, o Emerson teve uma chance, outra chance cara a cara com o gol. Logo depois sofreu o pênalti, aí o time desandou, 2 pênaltis claríssimos, um seguido do outro e acabou. Ali o Grêmio matou o jogo, mas até com 2-1 pro Grêmio. E mostra também a força do Grêmio, mesmo com 5 ou 6 desfalques. Também, completamente desmontado. Os dois estavam todos... Agora, eu acho que o Renato falou isso ontem, ele que é
chuta o balde sempre, ele abordou uma coisa interessante. Foi um bom jogo. Com duas equipes desmontadas, sem seus jogadores principais. Assim, a gente teve um bom jogo. Acabou vencendo o Grêmio, teve as melhores oportunidades. Então, pessoal, isso é só um aperitivo aí, né? No segundo bloco, um balanção do primeiro turno, palpitão aqui de todos nós. Vamos falar quem é campeão. Olha só, bola de cristal. Rebaixamento. Segura um pouquinho aí, daqui a pouquinho vai rolar um palpitão do primeiro, o balanção, né? Desse primeiro turno do Brasileirão. Até já. Logo após o comercial, né?